E aí galera, mesmo antes da pandemia do coronavírus, cientistas já testavam tecnologias avançadas de vacina, como a de RNA mensageiro e adenovírus, que surgiram como ótimas opções e foram cruciais contra o SARS-CoV-2. Porém, vacinas contra outras doenças também já eram estudadas. Em julho desse ano, por exemplo, a Universidade de Oxford publicou resultados da mesma tecnologia usada contra o coronavírus para desenvolver uma vacina contra o vírus da chikungunya. Mas que vírus é esse? Será que o chikungunya é perigoso? E qual é a estratégia da vacina de Oxford contra ele? Relaxem aí, que nesse vídeo vamos conhecer o vírus chikungunya e ver como a vacina de Oxford foi desenvolvida contra ele. Vem comigo! Olá, cientistas! Eu sou Gustavo Moreira, doutor em biotecnologia, e hoje vamos saber a importância do vírus chikungunya, entender como a mesma tecnologia da vacina de Oxford, usada contra o coronavírus, pode ser usada contra esse outro vírus também. Mas antes de ver esse avanço importantíssimo, já deixem o like aqui no vídeo e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Também compartilhem e nos sigam para que mais pessoas fiquem por dentro dos avanços mais recentes do mundo da ciência. Fico agradecido de verdade. Para ver a tecnologia da vacina, primeiro temos que entender um pouco sobre a doença causada pelo chikungunya. Esse vírus foi isolado pela primeira vez de um paciente na Tanzânia em 1952. Mas ele só começou a ganhar importância a partir dos anos 2000, já que entre 2004 e 2006, diversos surtos foram descritos no Quênia e em países próximos ao Oceano Índico. E entre 2013 e 2017, diversos países no continente americano também começaram a registrar inúmeros casos de infecção. Nesse mapa, podemos ver em verde escuro todos os países que já registraram casos de chikungunya no mundo. Esse vírus é transmitido para humanos através de duas espécies de mosquito bem parecidas, o Aedes albopictus, que é mais presente nas regiões de clima temperado do planeta, e o Aedes aegypti, que é mais presente nas regiões tropicais e subtropicais da Terra. Esses mosquitos são os mesmos que também transmitem o vírus da dengue e zika, que podemos falar a respeito em outros vídeos. Em 2005, a ilha de Reunião, próxima à costa africana no Oceano Índico, registrou mais de 250 mil casos de chikungunya, com 225 mortes. No Brasil, um estudo feito no estado do Ceará entre 2016 e 2017 mostrou que quase 200 mil casos de chikungunya foram confirmados, resultando em quase 250 mortes. Assim, a taxa de fatalidade da doença pode chegar a 1 a cada 1000 infectados. Mas além de causar a morte de algumas pessoas, a infecção por chikungunya pode afetar bastante a qualidade de vida dos que foram infectados. De modo parecido com o que acontece com a Covid-19, o início da doença se manifesta de forma aguda, e mesmo que a maioria das pessoas se recupere, diversas sequelas podem permanecer. A maioria das infecções é assintomática, mas nos casos sintomáticos, a doença normalmente aparece de 3 a 7 dias depois da picada do mosquito. E os sintomas são bem genéricos, podendo incluir dor de cabeça, vermelhidão na pele, febre, fadiga e dor nas juntas. Porém, mesmo depois que a carga viral diminui, diversas pessoas relatam sequelas que podem durar até 3 anos após a fase aguda da doença, sendo caracterizadas por fortes dores nas juntas. Essas sequelas ocorrem com mais frequência em pessoas de idade superior a 45 anos ou que tenham alguma comorbidade. Para se ter uma ideia, uma maneira que a Organização Mundial da Saúde usa para quantificar o impacto de uma doença é o DALY, que significa o número de anos de vida de uma população que é prejudicada por uma doença. E para a chikungunya, o número de anos de vida afetados foi maior que 150 mil após os surtos nas Américas. Com a dengue, esse número não chegou aos 70 mil nas mesmas regiões quando elas foram afetadas por surtos em 2004. Agora que já entendemos mais sobre a doença, vamos ver alguns detalhes sobre o vírus chikungunya. Esse é um vírus que possui um RNA de fita positiva como material genético, e um genoma de aproximadamente 12 mil pares de base. Assim como a maioria dos vírus, ele possui um grupo de proteínas não estruturais, que são responsáveis pela replicação do vírus no corpo infectado. E nesse caso, são 4. O outro grupo é de proteínas estruturais, que são 5 e formam a estrutura do vírus que estamos mais acostumados a ver. Essa figura mostra uma imagem de microscopia eletrônica criogênica da estrutura do vírus, que teve diferentes partes coloridas artificialmente para facilitar a compreensão. Na parte de dentro, em azul escuro, temos o RNA do vírus, que é protegido pela primeira proteína estrutural, o capsídeo, que está em azul claro. Depois, podemos ver em verde, amarelo e vermelho um complexo de 3 proteínas de envelope que ficam inseridas na camada de gordura do vírus. Dessas 3 proteínas, a E2, marcada em vermelho, é a mais importante, já que ela é responsável por reconhecer as células do nosso corpo e iniciar a infecção. A quinta proteína estrutural é chamada de 6K, e apesar de ter sido identificada na estrutura do vírus, sua localização ainda não é bem conhecida.
Outra coisa não muito bem conhecida é o tipo de célula que o vírus invade e o receptor que ele usa. Com o que se sabe sobre ele, os cientistas da Universidade de Oxford usaram o mesmo vetor de adenovírus contra o SARS-CoV-2 para fazer uma vacina contra o chikungunya. Já vimos esse vetor com detalhes aqui no canal, mas apenas para relembrar, esse é um adenovírus de chimpanzé descoberto pelo grupo de Oxford, que foi modificado para não se replicar e recebeu o nome de ChAdOx1. Da mesma forma como feito com o adenovírus da Janssen, que tem uma vacina contra o HIV usando a mesma tecnologia da vacina contra o coronavírus, o ChAdOx1 também pode ser usado para desenvolver vacinas contra várias doenças. Isso porque, com essa tecnologia, os cientistas podem simplesmente substituir o material genético do adenovírus pelo material genético de qualquer outro vírus por engenharia genética. No caso do chikungunya, o grupo de Oxford inseriu todas as 5 proteínas estruturais no adenovírus. Assim, a grande inovação é que após tomar a vacina, nosso próprio corpo produz uma partícula semelhante ao vírus, as chamadas VLPs, que têm a mesma estrutura do chikungunya, mas são incapazes de se replicar. Nessa figura, podemos ver a imagem de microscópio eletrônico da VLP formada como resultado do uso da vacina, que lembra bastante a estrutura original do vírus. Antes dessa ideia, as VLPs eram feitas em laboratório, purificadas e só depois injetadas como vacina. Agora, nosso próprio corpo produz as VLPs, facilitando a atuação da vacina. O estudo que vamos ver em detalhes é um teste clínico de fase 1 que foi feito em 24 pessoas de 18 a 50 anos entre 2018 e 2019. A vacina foi chamada de ChAdOx1-CHIK e o esquema de vacinação é com apenas uma dose, sendo que essas pessoas foram acompanhadas por 6 meses para avaliar a segurança e o perfil da resposta imune. Em relação à segurança, os resultados foram bem parecidos com os já descritos para outras vacinas com essa tecnologia, incluindo os estudos do coronavírus. No caso, não houveram reações adversas de risco à vida em nenhum dos grupos. Houveram apenas reações de nível severo no grupo que tomou a maior dosagem, o que não aconteceu nas doses menores da vacina. Assim como em outros estudos, todos os efeitos colaterais desapareceram completamente em até 7 dias após a vacinação, sendo que os mais comuns foram dor no local da injeção, fadiga, dor de cabeça muscular e febre leve. Em relação à resposta imune, foi possível observar que os participantes tiveram alto nível de anticorpos protetores já na segunda semana após a vacinação. Como podemos ver nos gráficos, esses anticorpos eram capazes de neutralizar as 4 linhagens mais importantes de chikungunya que circulam no mundo atualmente. Além disso, o nível desses anticorpos permaneceu alto até o fim do experimento, quando também podemos observar que os níveis de anticorpos contra a principal proteína do vírus, a E2, aumenta com o tempo e é maior após os 6 meses. Com esses resultados, a vacina se mostrou bastante segura e com potencial enorme de funcionar contra a chikungunya. Agora, esperamos que as pesquisas continuem dando certo e que essa nova vacina possa avançar para os estudos de fase 2 e 3 para ter a sua eficácia testada. Vamos ficar na torcida. Bem pessoal, chikungunya é mais um vírus que circula em países tropicais como o Brasil e que afeta a qualidade de vida das pessoas. Mesmo antes da pandemia do coronavírus, pesquisadores da Universidade de Oxford já testavam sua tecnologia de vacinas contra ele. E como vimos, os resultados são bem animadores. Assim, podemos ver que temos algo preparado para caso o chikungunya se torne ainda mais preocupante. Vamos continuar torcendo por bons resultados nas próximas pesquisas. Mas agora que vocês já entendem mais sobre chikungunya e tecnologia de vacinas, já se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Também nos sigam nas redes sociais e compartilhem para que todos fiquem ainda mais interessados por ciência. Valeu de coração! Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.